Boa tarde. Nós representamos o grupo 2, né, o agronegócio, como protagonista da diversificação econômica local. O Tião, a gente gosta de ficar embaixo, né, Tião? A gente formou um casal aqui, né, com todo respeito. Né? Isso. Então, tá assim, eu vou fazer, né, a leitura né, dos pontos que a gente alavancou no grupo e, né, junto com o Tião aqui, a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Ele vai ser o Cruzeiro hoje, tá? Pelo amor de Deus, eu já falei mal do Cruzeiro de manhã, não fala isso comigo, não, eu vou apanhar aqui. Me pedir, né, a solicitação, né, foi que a gente colocasse de uma maneira bem resumida os principais pontos que foram trabalhados, né, dentro desse contexto. Então, a gente traz aqui alguns pontos, né, que foi discutido, dentre eles o turismo rural como uma estratégia de desenvolvimento, o turismo, né, como experiência, o turismo de experiência, o turismo criativo, o turismo de vivência, ou seja, as várias vertentes e possibilidades que o turismo nos traz. A importância dos parceiros para o turismo foi muito discutido no grupo, né, que o turismo não se faz sozinho em uma propriedade ou em uma comunidade, a gente precisa de agregar, né, em relação e no entorno das experiências e vivências do turismo. O ATG, como serviço de assistência técnica e gerencial nas propriedades, que tem, né, como uma perspectiva a evolução do produtor. A ATG também, né, com foco no processo de sucessão rural, né, que é uma temática importante e relevante para a sociedade. Né, o diagnóstico produtivo, planejamento estratégico, adequação tecnológica, capacidade rural e avaliativa, que é realizado, né, dentro do trabalho do ATG. Foi apresentado alguns dados, né, estatísticos que são relevantes para o debate, como os dados evolutivos da bovinocultura com assistência técnica, né? A gente tem vários estudos que comprovam, né, que o agricultor que é assistido, ele tem realmente uma evolução progressiva, né, dentro da propriedade, então dados que a gente pode aprofundar. Foi conversado muito, né, pela questão das redes colaborativas, voltadas, né, para a questão da importância da regularização ambiental, mas na perspectiva também, né, da geração de renda, né, essa responsabilidade que a gente tem que ter com o meio ambiente, mas sem que ele, né, seja um fator limitador para o desenvolvimento das propriedades da área rural, né? Foi colocado também a importância da regularização ambiental, as perspectivas, né, que o CAR e o PRAR ele traz para o agricultor e como que ele abre frentes para novas possibilidades, projetos, né, alinhados à preservação e desenvolvimento. Discutimos um pouquinho, né, o plano de desenvolvimento rural numa perspectiva futura, o potencial das atividades de turismo e as oportunidades de fomento das atividades de turismo para o desenvolvimento. E aí, agora, né, passo para o Tião aqui, a gente vai dividir, né, para ele falar um pouquinho das propostas e encaminhamentos que esse grupo fez dentro dessa grande temática aí que a gente colocou inicialmente. Acho que vou começar para você ler. Não, mas rapidinho, essas propostas de criar política de turismo rural, incluir protagonismo, conversar sobre o tema como alternativa de desenvolvimento, ser uma política realmente focada, forte, e que ela não possa ser uma política de gestão, só de mandato, mas algo que seja construído para ficar. Porque nada vai acontecer com 1 ano, com 2 anos, com apenas uma gestão. Então, que seja criada também uma política de turismo rural, dado a dimensão do nosso município. Apoiar os dados da APL, o zoneamento rural, foi uma dessa estratégia. Tem estudos prontos, foi contratado através da universidade, tem outros estudos aí. Esse estudo não pode ficar perdido, né? Não pode simplesmente ser mais um estudo e ser engavetado. Acho que as ações a serem propostas, seja das entidades, seja para o desenvolvimento da região, possa apoiar nesses estudos que estão prontos. Porque senão a gente vai querer inventar a roda e vai acabar perdendo tempo, tendo gastos desnecessários, né? Gasto público, de pessoal. Isso foi discutido muito. Às vezes a gente tem 2, 3 entidades desenvolvendo a mesma atividade no mesmo local. Uma batendo cabeça, um querendo fazer, outra falando que já fez. E, então, foi colocado muito isso também, de ter essa maior comunicação entre as entidades, formar uma rede, né? Para não haver disputa e sim que isso possa aglutinar as forças. Tem muito disso, às vezes, de uma entidade pegou um recurso para fazer esse projeto.
A outra entidade conseguiu de uma empresa o recurso para desenvolver o mesmo projeto, sem saber que a outra já estava fazendo. Aí chega na comunidade, tem 2, 3 coisas sendo desenvolvidas e quem poder receber um projeto bom, eficiente, acaba sendo atropelado sem entender o que está acontecendo. Então, essa rede é importante criar. Né? Criar estratégia de comunicação e engajamento, priorizando as frentes de atuação que a gente tinha falado. Definir estratégia para certificação e valorização dos produtos locais. Quem sabe, isso foi colocado também no grupo 1, né? Não adianta só ter o produto, né? Mas para comercializar um produto, ele tem que ser certificado. Ele tem que estar dentro dos aspectos sanitários, porque senão não pode, a gente tem que pensar na segurança da saúde e a segurança alimentar. Então, aí o papel da Emater é importante, o papel de todos é importante neste papel. Só complementando, né, Tião, a gente discutiu também, né, além da questão da certificação, né, sanitária, eu até estou com a blusa, né, o programa Certifica Minas Café da Emater, a gente trabalha com os cafés especiais. Foi uma cadeia discutida, né, de grande relevância. Então, é muito mais do que só o aspecto, né, sanitário em si, mas a gente, né, trabalhar essa cadeia. Hoje a gente tem aí, né, concursos estaduais de café, o campeão do café, que são assistidos pela Emater e certificados pelo Instituto de Agropecuária, eles têm um up, né, de mercado. O saco ele sai de R$60, vamos dizer assim, ele vende por 600. O Verde Mar ele é um grande parceiro. R$6.000 a saca desse ano, vencedor do café de 2025. Isso tudo é um trabalho, né, que 77 anos que a Emater vem fazendo em relação aos cafés especiais. Então, a certificação, quando a gente coloca, ela é nesse sentido, da gente trabalhar produtos especiais. Se eu fizer queijo Minas Frescal, eu vou competir com a ITA, com grandes laticínios. Quem sabe, né, o nosso diferencial é produzir queca, lamparina, produzir o QMA que é produzido no Inconfidentes. Então, nesse foco, né, de despertar esse olhar. O último, né, que é elaborar mapas para divulgação de áreas, imóveis, propriedades para experiências turísticas. Foi que a gente, completando o que foi falado, né, criar. Isso já existe em vários lugares, né? Ou seja, com aplicativo, ou seja, mesmo mapa. A pessoa chega, eu quero um turismo de aventura em Ouro Preto. Onde que eu vou? Né? Quais são? Quem pode oferecer? Eu quero um turismo de experiência gastronômica. Onde que tem? Qual distrito? Qual localidade que tem? Como que eu faço para chegar? Né? A gente vocês que viajam, né? Você sabe, você chega numa cidade, você quer logo saber o que tem de bom aqui. Você imagina você chegar numa cidade e ter que ficar quebrando a cabeça sobre o que tem de bom além. Né? Eu cheguei, eu visitei já o museu, a igreja Nossa Senhora do Pilar, entrei, não quero ir mais à igreja, eu quero uma experiência diferente. Para onde que eu vou? Entendeu? Então, assim, essas experiências, ela fez uma palestra, assim, uma fala fenomenal, né? sobre esse turismo rural, ela mostrando... Pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho o que você fez lá, que eu achei aquilo fantástico, sabe? Quando você pegou a foto de Ouro Preto e... porque tem uma foto no Instagram de Ouro Preto que ela é muito simbólica, né? Ouro Preto é patrimônio mundial. Então, acho que isso é um motivo realmente de orgulho, não só para Ouro Preto, mas para Minas Gerais, né? Isso envaidece. Então, esse fotógrafo, não vou me lembrar o nome, ele colocou, né, o Centro Histórico de Ouro Preto e ele foi colocando o Ouro Preto, né, patrimônio mundial. Na segunda lâmina, ele colocou em cada canto, em cada rua, uma história. Na outra lâmina, ele colocou um outro casarão, alguma coisa, ele colocou um encanto em cada rua que eu passo, uma beleza em cada lugar que eu vou. E depois ele coloca, né, a cada dia uma história. E aí finaliza, né, o post dele. E ele me encantou, porque eu joguei na internet, eu fui estudar um pouco sobre Ouro Preto para a apresentação do turismo, né? E aí eu coloquei uma segunda lâmina e escrevi: é o fim. Ouro Preto se resume a ser um patrimônio imaterial, mundial, que é de uma magnitude. E aí, né, no próximo slide, eu puxei o grupo para refletir as outras riquezas que a gente tem voltadas para o turismo rural. Então, eu coloquei as propriedades, eu coloquei o São Bartolomeu, eu coloquei a Jabuticaba, a Cachoeira. E aí a gente foi, né, conversando um pouquinho sobre o que aquele grupo que vem fazer uma trilha, né, passa no centro de Ouro Preto, toma um café, faz uma trilha. Onde que ele toma o café no fim da tarde? Pode ser na sua casa, né? Pode ser debaixo de uma árvore frondosa. E aí a gente foi, né, discutindo um pouquinho, né, esse aspecto da força e do potencial do turismo rural enquanto, né, um receptivo.
E mais que isso, né, a gente pensar o turismo né, não só como um produto. Eu posso ter um serviço de servir um café. E esse serviço vai agregar todas as outras riquezas, né, como a gente tem colocado aqui dos arranjos produtivos, das indicações geográficas. Né? Então é isso, gente. Eu acho que o fórum é para isso mesmo, para levantar expectativas e a gente ficar, como o Guerra fez aqui, coçar a cabeça e tentar ver. Ó, gente, nós temos muito o que fazer ainda, tá? Não sei se deu para dar o recado. Esse é o grupo que está aí, tá? Participamos do grupo.